Alegria, do Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, é com esse sentimento que a nossa querida Meimei nos fala a alegria. Nós estamos mais uma vez aqui em Belo Horizonte, a terra, não é, de Minas Gerais, onde Francisco Cândido Xavier, não é, escolheu para reencarnar, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Jerônimo Mendonça, tanta gente maravilhosa, que eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que me convidaram? Talvez a gente possa falar um pouquinho deles, e aí falando deles, a gente possa dar a nossa pequena colaboração. Nós vamos hoje, não é, agradecer ao convite aqui da Associação Espírita Célia Xavier, aos nossos amigos também do irmão Glacos e especialmente ali o André, que está nos coordenando, nosso querido Marco Aurélio, nosso presidente, ao nosso médium de transporte, o Dilson, e seu filho Vitor, não é? Então a Débora também, que está na organização, então toda a equipe empenhada, dedicada, aos nossos amigos que estavam aqui organizando o som. A gente pede até desculpas um pouquinho, eu cheguei um pouquinho atrasado, e por isso a aflição de montar tantos equipamentos, multimídia, tem notebook, tem um microfone que ele agora também deu para usar, esse tal de Nazareno, porque eu estava com um problema na voz, e comecei a ficar muito aflito, e eu disse, sabe, eu vou comprar um microfone desses que a gente não é, pode virar o rosto para qualquer lado, fica próximo da boca, não é, para não ter susto de chegar em qualquer casa espírita, não é, passar sufoco o público. Eu não, porque a gente, não é, mas a gente sofre quando o som não fica tão agradável. Então, que bom que a casa dispõe dessa tecnologia, está transmitindo também para outra sala, para que outras pessoas possam acompanhar, e a gente agradece também ao Marcelo, nosso cinegrafista ali voluntário. Vejam como é que é a providência divina, não é? A gente vive aflito, vive estressado, não é? E eu aprendi que não adianta ficar muito assim não é? Que é importante é fazer a nossa parte, que se chegar atrasado não tem problema, se os equipamentos não estiverem bons, a gente faz também o nosso trabalho, porque a gente é muito mais instrumento dos amigos espirituais. E enquanto eu estava ali, ele veio me cumprimentar, Nazareno, olha, eu até gosto das suas palestras, que eu já acompanhei algumas delas, eu já assisti. Aí eu disse, então já que você até gosta, você não gostaria de me ajudar a filmar mais essa, não? Aí ele disse, prontamente. Aí a gente fez um curso de filmagem ali, valita, né? Bem rápido assim, e ele já está ali filmando. Agradeço, Marcelo, né? Encontrando amigos queridos até lá do Centro Espírita André Luiz, de Brasília, uma amiga muito querida, que está com a filhinha aqui em Belo Horizonte, fazendo tratamento. Vamos estar vibrando pela recuperação dela, não só do corpo, né? Mas sobretudo do nosso espírito, e o corpo é só um detalhe, a gente vai ver no dia de hoje também. Mas é bom que ele esteja funcionando bem, vamos torcer para tudo funcionar corretamente. Então a gente vai hoje falar sobre transtornos da alma no mundo contemporâneo, não é? Então nós temos de 3 da tarde até as 5h30, vocês poderão formular perguntas, como foi dito,
tá? Mas só perguntas fáceis, por favor, tá? As que vierem para mim. As perguntas difíceis façam também, mas a gente encaminha para o André, para a Débora, para o Marco Aurélio, esse pessoal que é muito mais estudioso, ou para os amigos do irmão Glaucus, né? Então, a gente vai ter esse intervalozinho, onde pergunta somente por escrito, a gente vai tentar responder sobre esse tema, que é extremamente vasto e abrangente, não é verdade? Amanhã nós vamos falar sobre família, desafios contemporâneos, lá na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. A gente vai poder estar, não é, então, participando com vocês mais um momento, aqueles que desejarem. Lá vai ser pela manhã, de 9 a meio-dia. Bom, a gente vai nos socorrer de Jesus, o maior psicoterapeuta, o maior psicólogo, o maior médico, enfim, aquele homem extraordinário que vem nos ajudar a enfrentar essas questões. Bom, para falar sobre esse tema, nós vamos ter que pedir socorro aos espíritos mesmo, porque ele é tão extenso que quando me encaminharam o tema, eu perguntei para a equipe, né, mas vocês não querem assim delimitar? Eu queria saber exatamente o que é que vocês querem que a gente aborde. Porque, por exemplo, um transtorno da alma, que é a depressão, a gente faz, só que a gente leva, não é, 10 horas de seminário para fazer. São 10 palestras só para falar sobre um deles, que é a depressão. Vocês querem que eu aborde ansiedade? A gente também aborda a ansiedade, que é outro problema sério da atualidade, a questão da síndrome do pânico. Não é explicar como é que funciona a terapia de vidas passadas à luz da doutrina espírita, enfim, não é? São mais 8 horas de seminário. Vocês querem que a gente aborde também a questão de obsessão espiritual? Então precisaremos mais algumas horas. Vocês querem que a gente aborde a questão também da falta do autoconhecimento, que vai gerar uma série desses transtornos da alma, não é? Já que a gente não se conhece, já que é o meio prático mais eficaz, ensina o Espírito Santo Agostinho a Allan Kardec, relembrando a frase de Sócrates, atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo, dizendo que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida, logo, resolver o problema dos transtornos, não é, mentais, e resistir aos maus arrastamentos, às más influências. Então, o autoconhecimento. Aí são mais 8 horas de seminário. Então, eu estava fazendo... Não, ainda tem mais uma. Porque quando a gente começou a montar os slides, o nosso orientador espiritual nos dizendo, coloque isso, coloque aquilo, coloque isso mais. E coloque a questão da sintonia espiritual, da importância não só do pensamento, mas também das palavras. Aí tem mais uma palestra de 1h20 só sobre muquerela. Você sabe o que é muquerela? Aqui em Minas Gerais, muita gente já sabe. Nosso querido expositor Simão Pedro de Lima diz que é uma abreviação para murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. A nossa especialidade, não é? É a tal da muquerela. Então, até isso também eles pediram que a gente colocasse, enfatizasse como causas dos nossos transtornos da alma, os transtornos da atualidade. Não só as causas externas, como a gente vai falar aqui também, da competitividade, desses desafios. Eu gostei muito da frase do André, porque em nenhum momento ele falou problema. Vocês perceberam isso? E vocês já sabem que nós, os espíritas, nós não temos problemas, não é verdade? Nós temos o quê? Desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de a gente reclamar do marido, da esposa, do filho, da nogra, da sogra, não. A gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser uma alma muito nobre para Deus me colocar ao lado, né, desse espírito, desse meu marido e tal. A gente vai enfrentar tudo a partir de agora, a partir dos olhos que a doutrina espírita nos dá, não é? Como desafios evolutivos, porque não somos espíritos imortais, indestrutíveis, caminhando para a plenitude, para a felicidade. Então nós temos desafios que vão nos ajudar a crescer. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Olha, são como nossos personal trainers. Você sabe o que é personal trainers?
Aqueles professores de educação física, né, de ginástica, que botam a gente para malhar, que botam a gente para correr, para nadar, fazer musculação, toda aquela coisa toda, não é? Para a gente desenvolver os músculos, a saúde, melhorar o colesterol, a hipertensão, o diabetes, a depressão. A atividade física é fundamental para o ser humano, encarnado pelo menos, não é? Então a gente precisa também desenvolver os músculos do amor, da fé, da paciência, da resignação, da reforma íntima. Olha que músculos poderosos, e eles estão nos ajudando. Vocês lembram qual o primeiro conselho que Allan Kardec nos traz em O Livro dos Médiuns, quando trata no capítulo 23, no item da obsessão dos médiuns? Qual a primeira recomendação para o problema da obsessão? Qual a primeira sugestão de Kardec? Não, ele até... Você sabe que ele não deu muita bola, não? Ele falou assim, olha, a obsessão na mediunidade é um escolho natural na mediunidade, é um obstáculo natural, faz parte. Quem é médium vai ter algum momento de obsessão. Quem não é médium, também. Mas o médium mais facilmente ainda, na verdade, que a gente sintoniza com mais facilidade. Nazareno, já sou médium aqui, há 30 anos aqui, na Associação Espírita Célia Xavier. Eu não preciso mais, eu não tenho esse negócio não, já estou blindada. Será? Olha, Pedro, Simão Pedro, apóstolo da primeira hora, está ao lado de Jesus. E uma hora Jesus pergunta, quem dizem que é o Filho do Homem? E Pedro, não é? Depois dos discípulos dizerem, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista, ou um desses profetas que ressurgiu, que reencarnou, é claro, mostrando que eles acreditavam na reencarnação em sua época. Mas Simão, inspirado, vai dizer, tu és o Filho de Deus vivo. E acrescenta algo mais, e Jesus lhe diz, bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro naquela hora estava com a sintonia espiritual elevadíssima, mas 5 minutos depois Jesus vai dizer, é necessário que o Filho do Homem padeça e seja crucificado em Jerusalém. E aí Pedro coloca o braço na frente, tentando impedi-lo, e vai dizer, não, Senhor, nós não permitiremos. E qual é a resposta de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Ou seja, 5 minutos antes, Pedro estava com a sintonia, jóia. 5 minutos depois, ele estava com a entidade atrasada, que queria prejudicar o grupo, o avançar da missão e os próprios apóstolos. Então vejam que a gente é muito frágil. Então a obsessão, na verdade, é uma escolha natural na mediunidade. Daí porque nós temos que fazer como Francisco Cândido Xavier nos recomenda. Quando interrogado qual o mais importante tratamento, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos maus espíritos, Chico Xavier foi categórico. O primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. E às vezes a gente vê, como eu já vi lá na instituição que eu frequento, médiuns que já estavam no final, no grupo de estudo e desenvolvimento da mediunidade, que não tinham lido sequer o Livro dos Espíritos. Não era o Livro dos Médiuns, não. Era o Livro dos Espíritos. Então, mas vocês não responderam a minha pergunta, mostrando que estamos precisando estudar cada vez mais o Livro dos Médiuns. A primeira recomendação que está lá é a paciência. Paciência. E que nós devemos também exortar aqueles espíritos através das nossas preces, das nossas modificações,
Então, do mesmo modo que eles nos obsediam, nos influenciando ao mal, nós também podemos obsediá-los, entre aspas, não é? Ao bem, exortando-os, não é? Com as nossas preces, com as nossas vibrações, com o nosso exemplo. Porque as palavras podem até convencer, dizia o Sol de Assis, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então vejam a importância da gente ver tudo isso. Então eles são personal trainers, não são tão importantes como a gente imagina, eles vêm nos ajudar, eles vêm amplificar, mostrar algo em nós que não está bom, e vão amplificar e nos auxiliar. E aí, a partir da nossa transformação moral, aí sim, nós vamos nos libertar dos transtornos da alma. Porque está lá, em o que é o Espiritismo, que melhor do que espantarmos as moscas, é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos. Não adianta espantar a mosca se a ferida continua aberta. Então hoje nós vamos ver algumas dicas, e como vocês já são estudiosos, avançados da doutrina espírita, nós vamos abrir boa parte para perguntas, tá? Esse módulo, como felizmente esses seminários todos que nós comentamos já estão disponíveis, já estão gravados em DVDs, já estão gravados em CDs de MP3 também, para você escutar em diversos locais. Vocês também podem assistir pela febtv.com.br, pela internet, pela via satélite também, enfim. Esse material já está disponível, além de estar nos livros espíritas também. Vocês, né, nas boas obras, vocês vão... Então hoje a gente vai focar aquilo que os espíritos amigos vão entender que seja mais útil para o nosso aprendizado no dia de hoje, tá? E vamos tirar dúvidas, vamos aproveitar, mas só perguntas fáceis, é brincadeira, né? Bom, quais são as causas e os fatores agravantes? Bom, a primeira causa, que é muito importante a gente saber, que o Livro dos Espíritos já nos esclarece, é que estamos na condição de espíritos ainda imperfeitos, em evolução. Logo, nós temos muitas dificuldades, muitas imperfeições morais. E estamos também habitando um mundo chamado mundo de expiação e provas, que, segundo a classificação de Kardec, dos 5 tipos principais de mundos, os mundos primitivos são os mais atrasados. Os mundos de expiação e provas, o menos ruim, depois dos primitivos. Depois vamos para uma condição transitória, chamado mundos regeneradores, ou de regeneração, que já estamos adentrando nele. E para a condição depois de mundo feliz e, por fim, mundos celestiais. Porque vejam, vocês, com o conhecimento que vocês já têm aqui, não é? Da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, vocês, por exemplo, vocês percebem que lá em nosso lar, naquela colônia narrada por André Luiz, é muito fácil conviver? Que todo mundo lá já é bonzinho, nem que seja, não é maravilhoso, mas tem uns maravilhosos, mas todo mundo já é bonzinho, já é muito mais fácil conviver lá. Lá já não tem tantos transtornos da alma, lá é mais fácil, porque sendo um local reservado para os espíritos, não é? Numa condição mais equilibrada, onde os espíritos maus já não têm acesso, tudo fica mais fácil. Aqui, encarnados, sob o império dos hormônios, sobretudo na juventude, como a gente faz bobagem na juventude, sob o império da condição social, da influência do meio, não é? Das novelas, da imprensa, da mídia, dos amigos, sob a influência da cultura daquele país, sob a influência de milhões de espíritos que pululam ao nosso redor. Como Paulo nos ensina, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. É muito difícil estar encarnado, pessoal. Não é fácil. No mundo de expiação e provas, ainda trazendo muitas imperfeições, é por isso que a gente fica meio atrapalhadinho, não é? Mais do que a gente, por isso que a gente até se assusta, não é? Se incomoda. Mas não fiquem tão preocupados, não. Chico Xavier dizia certa vez
que Emmanuel, ele diz assim, Emmanuel fica falando essas coisas, mas é porque ele está desencarnado. Mas ele vai reencarnar, como dizem, aliás, né? Especula-se que ele já teria reencarnado no ano 2000, no interior de São Paulo, aliás, em São Paulo, vai trabalhar na área da educação, né? O salário, que é para evoluir bastante, né? Evoluir bastante. E ele diz assim, olha, Emmanuel fica falando essas coisas, porque ele está reencarnando, mas vai reencarnar. E quando ele reencarnar, eu quero ver se ele dá conta de fazer tudo que ele prega. É muito difícil. Então a gente precisa ter essa consciência, essa humildade também, mas que não deve se traduzir em acomodação. Deve se traduzir em estímulo, dizendo, poxa, quer dizer que quando a gente sair daqui e for para uma colônia espiritual melhor. Nazareno, e se a gente não sair daqui, ou se a gente sair daqui e for para outro mundo mais atrasado? Não tem uma história dessa aí, não é? De transição planetária, de que tem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no livro A Gênese. Vamos ver que Jesus faz essa separação, né? Ele diz que no final dos tempos, logo não é final do mundo, não é final da vida, é final do ciclo de uma época, de uma era, ciclo de expiação e provas, para começar uma nova era, uma era de mundo de regenerador. O Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, cercado por sua corte de anjos, passará à direita as ovelhas, os benditos de meu Pai, e à esquerda os bodes ou os cabritos. E ele estabelece um único critério. Quem sabe qual foi a única coisa que Jesus nos pediu para saber quem vai continuar à direita, ou seja, reencarnando na Terra e em colônias espirituais aqui próximas, muito agradáveis, sem a presença dos espíritos maus, porque estes emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões, não é? Como Kardec pergunta, não é? Em um livro dos Espíritos, ele faz a pergunta, mas por que Deus permite os maus junto dos bons? Não era mais fácil ele colocar os maus num planeta e os bons em outros? Era, não é? E aí os Espíritos respondem por uma dupla missão. Para os maus é útil, porque eles aprendem com o exemplo dos bons. E para os bons é útil, porque os maus lhes servem de prova. Servem como personal trainers. Então vejam, não é? Então é a separação do joio do trigo. Porque se dissesse também assim, olha, só fica aqui quem é bom, não ficava ninguém. Começar do expositor. Mas aí o que? É a parábola do joio do trigo. Jesus nos fala, não é? Daquela parábola muito curiosa, quando os servos perguntam se deveriam arrancar o joio, a cisane, uma planta muito parecida com o trigo, que foi plantada junto. E ele disse, não, porque se arrancardes o joio agora, arrancareis muito trigo jovem que está nascendo. Deixai-os crescer juntos, mas ao final arrancai o joio aos molhos, aos montes, e lançai-os na fogueira. Então, mostrando que é necessário então que os espíritos evoluam um pouco mais, para a gente ver quem é mais ou menos bom, né, ou menos ruim, daqueles que são endurecidos ainda, estão ainda endurecidos no mal, que emigrarão daqui do planeta. Muitos poderão voltar, aqueles que têm só a essência, a casca do mal, como está no livro A Gênese, não é? Então você não fique preocupado com saudade da sogra, ou da nora, ou do genro. Por que vocês sorriram quando eu falei sogra? A minha sogra é maravilhosa, é verdade. Verdade, me deu minha esposa, olha que presente. Ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Porque ela diz assim, Nazareno, você só pode ser meu karma de uma vida passada. Ela acredita em reencarnação. Essa parte ela não fala, não. Ela é um amor de pessoa, não é? E a sogra da minha esposa, essa então é que é extraordinária. A sogra da minha esposa é fantástica. A minha mãe, não é? Então veja como a gente é injusto com as sogras, não é? Isso é só para espantar um pouquinho o sono, não é? Mas a gente sabe que elas amam muito e têm o dever de ajudar
Sim, de influenciar, claro, mas não, talvez, de exagerar. E a gente vai aprender um pouquinho disso hoje. Bom, meus amigos, então, primeiro ponto é esse. E segundo ponto é que a gente precisa continuar melhorando, não pode se acomodar. Por quê? Porque a Terra está avançando para a condição de mundo de regeneração, e só vão poder ficar aqui os mais ou menos bons. E quem sabe qual foi o único critério que Jesus estabeleceu para quem vai passar à direita e passar à sua esquerda? Rápido. Uma alma se salvou. Tive fome e me deste comer. Tive sede e tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo, acrescentar agora, ou num abrigo de idosos, de crianças, e tu foste me visitar. Eu estava peregrino e tu me hospedaste, tu me acolheste. Ou então estava preso, não é, nos grilhões do ódio, da vingança, da obsessão, e tu foste para a casa espírita trabalhar, auxiliando como médium de sustentação, como médium esclarecedor, como trabalhador. Então ele faz da caridade, que os espíritos complementam na questão 886, dizendo que é benevolência para com todos. Essa é bom para todos. Aqui já diz tudo, né? Isso é bom para os bons e para os maus. Indulgência para com as imperfeições alheias. Dar um desconto nos defeitos dos outros. E perdão das ofensas. Perdão não é das ofensas dos outros, é de todas as ofensas, inclusive as suas também. Lá está também auto-perdão. Porque o auto-perdão é fundamental para o auto-amor, para que a gente consiga buscar esse equilíbrio através do amor. E para a gente terminar de completar, já começou a falar de obsessão. Qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Livro dos Médiuns, capítulo 23. Só tem esse sobre a obsessão dos médiuns. A prática do bem, não é a pressa. É a prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Por isso que a gente é convidado também para o trabalho. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Mente vazia, oficina do mal, diz o ditado popular. Então nós já sabemos da importância também do trabalho. Agora nós trabalhamos estressados. Trabalhamos disputando com os colegas. Aquela competição, seja no comércio, seja na indústria, seja no lar. Então nós vamos investigar esses assuntos agora aqui. Era só para deixar registrado que quando a pessoa sai de si mesma, quando ela renuncia a si mesma, quando Deus, olha, esqueça um pouquinho de você, não é? E ela vai em favor do semelhante. Epifânio Leite, pelo nosso querido Chico, também acrescenta que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles suspendem as nossas provas, concedem-nos moratórias, aliviam o fardo que estamos carregando, porque estamos trabalhando em favor de nossos irmãos. Está lá no livro dos Espíritos, questão número 1000. Somente por meio do bem se repara o mal. Do bem. Não é ficar acalentando o sofrimento, não. A proposta da doutrina espírita é promover o bem. E na questão 770 eles vão dizer que a melhor forma de expiação, ou seja, de purificação, de depuração, é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então a gente já tem um parâmetro também da importância. Então, quando a gente tira a lente de aumento do nosso problema, da nossa depressão, das nossas inquietudes, e começa a se preocupar com outra pessoa, aí começa a cura. Eu acho que é por isso que as mulheres evoluem tão rápido, as que têm a bênção da maternidade, de poder cuidar de crianças, porque elas esquecem de si para cuidar dos pequeninos. Aí ela já não está mais sozinha. E a gente está já partindo para a cura dos transtornos da alma. Quando a gente esquece
do nosso egoísmo. Questão 913, dizendo que é o vício mais radical da humanidade, não é? Junto do orgulho. Então vamos ver. Das causas e fatores agravantes, porque tem causas, tem coisas que agravam, não é? Algumas coisas são causas, outras não, são só fatores. Por exemplo, tem causas orgânicas? Tem. Então, tem pessoas que reencarnam com deficiência de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim, e podem desenvolver quadros de depressão, de transtorno afetivo bipolar, de enxaquecas, enfim. Mas a gente não tem certeza se isso aqui é causa ou se é efeito. Mas o que é sabido é que quando usa a medicação, que isso aqui melhora, a pessoa melhora. Então vamos usar a medicação também, que está a nosso benefício. Temos também a falta de atividade física, falta de sono, de repouso, não é? Gerando fadiga, etc. Então, o que é que está acontecendo nesse ponto? Quando eu vinha no carro, o Vitor, o filho do Dilson, ele é estudante de medicina, ele disse: Nazareno, mas por que tanta enfermidade hoje? Tanto problema de depressão, tanto problema disso, tanto problema daquilo. Eu disse: Vitor, olha, a gente pode arriscar algumas coisas, mas tem uma tese de Kardec, em primeiro lugar. Lá no livro A Gênese, ele vai pegar a profecia que está lá em Joel, e repetida também em Atos dos Apóstolos, no item que ele chamou de vulgarização da mediunidade, dizendo que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia ficar cada vez mais comum à medida que a Terra se aproximasse da condição de mundo de regeneração. Tivesse nessa transição planetária, como há muito tempo os Espíritos já nos dizem, desde a época de Kardec, que o Chico confirma, e tantos outros. Esse período, que não é um período, não é um tsunami, não é um vulcão, não, é uma revolução moral, dizem os Espíritos. Então a gente vai percebendo essas questões todas e precisamos saber. Então, não é trabalhar como médios muitas vezes, mas estamos mais sensíveis, como se aquilo se visse como chamado. E muitos estão passando hoje pela chamada depressão iniciática, que passou Francisco de Assis. Francisco passou um ano acamado com depressão, não é? Depois de batalhar contra a Perúngia, a cidade vizinha, e depois daquela depressão de quase um ano, ele pôde perceber que ele não veio somente para as festas, para os amigos, para as baladas, não, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e viveu o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. É chamado o homem cristianíssimo, Francisco de Assis. Então é a chamada depressão que vem para nos fazer despertar. Muitos de nós, eu fui até os 12 anos, graças à amiga depressão, graças a uma quebra financeira onde perdemos tudo, fomos despejados da nossa casa. E hoje, felizmente, a família toda recuperada. Parece que é um sonho, como fosse um pesadelo, parece que nem aconteceu. Por isso que nunca vale a pena o suicídio. Nós sabemos das consequências que não são agradáveis, dificulta a nossa evolução. Vamos enfrentar os desafios evolutivos e vamos sair dali mais fortes, porque tudo passa e isso também passará. Nos ensina, querido Chico, uma mensagem de Maria de Nazaré. Então, nós temos essas questões, nós temos a falta de atividade física hoje. Antigamente, todos nós fazíamos trabalhos braçais, não é? Muita atividade física, hoje a gente não faz mais. Hoje a gente tem também uma verdadeira lavagem cerebral nas televisões, nos jornais, nas revistas impressas, enfim, na mídia em geral. Até nos filmes, quantos filmes de terror, de suspense, de sofrimento.
E o Espírito Samuel Lucas, certa vez, me disse: Nazareno, quem assiste a TV hoje e não fica deprimido, este é que está doente. Está com a doença da indiferença, já está com a normose, não é? Já se anestesiou. Como é que a gente vê tanta coisa assim e não fica deprimido? É tragédia lá na Grécia, é desemprego na Espanha, os nossos imigrantes lá da África morrendo, são guerras, é legalização das drogas no Brasil, é abortos, é tanta coisa que a gente vê, corrupção, em toda parte. Como é que a gente não vai ficar? É crianças abandonadas, idosos entregues como moscas nos hospitais. Então vejam que tem essa questão, a questão da mediunidade, que também vem essa sensibilidade mediúnica, a depressão muitas vezes como expiação, né? Mais uma forma de expiação para o espírito se purificar, se libertar, estar sempre ali no cabresto, porque Chico dizia que Jesus é o bom pastor, e ele o é. Mas o bom pastor tem que ter um cajado, não é verdade? Aquela vara comprida para puxar a ovelha teimosa. E tem que ter também, quase não sai, tem que ter também um cachorro fiel, feroz, que ele lança no encalço da ovelha, que ameaça desgarrar-se do rebanho e cair no desfiladeiro. Então, às vezes, somos nós trazidos, né, pelos dentes do cachorro para os braços do bom pastor. A gente vem reclamando, mas é ali que está o nosso. Então, às vezes, a gente tem que estar nessa vigia, tem que ter um pastor ali nos acompanhando, né? Então, orgânicas, vocês já sabem então que a gente deve combater os efeitos, devemos utilizar a medicação, sim, para aliviar os efeitos, não é? Voltar aqui também um pouquinho, Marcelo. Vocês sabem que nós temos que combater as causas da depressão, da ansiedade, enfim, do pânico, mas nós precisamos aliviar os efeitos, porque se a gente não combate os efeitos também, porque as causas vão ser demoradas para ser debeladas, normalmente, a gente destrói a nossa família, a gente perde o nosso emprego, que é tratamento para nós, a gente não consegue fazer atividade física, que é tratamento para a depressão, a gente, não é? Enfim, entra naquela sintonia cada vez mais negativa, dos pensamentos de desânimo, de menos-valia, enquanto que a gente, tomando a medicação, a gente vai melhorar o humor e sintonizar também mais facilmente com os espíritos superiores. Então, a medicação ajuda até na questão espiritual, defende Samuel Lucas, pela lei da sintonia. E também nos ajuda, não é, a dar aquele primeiro passo para fazer uma academia, enfim. Então, vamos usar a medicação. Chico Xavier, meus amigos, sempre usou. Vamos ver o que Chico diria aqui. Eu acho que eu tenho um slide aqui. O que diria Chico Xavier, meus amigos, sobre a questão dos medicamentos? Chico, que sempre buscou os médicos da terra e usou continuamente vários remédios alopáticos, né, remédios tradicionais, teve que tomar 14 comprimidos por dia, dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles nos tragam alívio às nossas dores, como anestesia e tantos outros, né, antibióticos, enfim, tantas medicações para nos ajudar. Então, vamos usar também a medicação para combater a ansiedade, para quem durma bem, porque se a gente não dorme bem, o corpo se ressente, fica fadigado, a gente não fica bem, e a gente rende pior, não é, no dia seguinte. Então, vamos verificar essas questões todas. Então, vamos lá para mais algumas causas. Bom, a causa orgânica, então, tem alívio aqui na Terra. Bom sinal, não é? Tem alívio, vamos buscar. E as causas psicológicas, Nazareno? Bom, desses transtornos vamos poder ter conflitos familiares. Aí a gente tem um seminário só sobre a felicidade de família, e também são 8 horas sobre família. A gente vai falar um pouquinho amanhã, né, 2h30 lá no Irmão Glaucus. A gente tem conflitos sexuais, aí a gente também tem palestras sobre esse assunto, não é? Homossexualidade, não é? E várias questões na área da sexualidade também.
traumas desta e de outras vidas. Então tem traumas, não é, que estão repercutindo e provocando transtornos na nossa vida atual. Fobia social, não é? Entre outras, várias enfermidades, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, não é? A gente vai falar um pouquinho mais deles à frente. Culpa, o sentimento de culpa. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, vai dizer que é a tomada mais excelente, é o plug mental mais perfeito para a ligação da obsessão espiritual. Então, nada de sentimento de culpa, nada de arrependimentos mórbidos, não é? de remorsos paralisantes, não, mas sim de alto amor, de alto perdão. Aí tem um seminário de 8 horas só sobre alto amor e sobre alto perdão. Veja como eu já sofri desses problemas todos, sofro e estou estudando esses assuntos, não é? Mágoas também provocando transtornos na nossa vida. A mágoa, aí é muito importante a gente dar o perdão, não é? É uma regra que Jesus é tão severo, meus amigos. Olha, o Espírito Samuel Lucas me diz assim: Nazareno, Jesus é tão generoso conosco, mas na hora do perdão, ele é extremamente firme e enérgico. Ele vai, além de, só um parênteses, vamos poder fazer uma palestra sobre perdão agora, mas ele vai trazer uma parábola muito forte, muito dura, a parábola do credor incompassivo, dizendo que o nosso pai é semelhante ao rei, que tendo muitos servos, mandou prestar contas, e um deles lhe devia 10.000 talentos, 72 quilos de ouro a preço de hoje, milhões de reais. Mas, como não tinha como pagar, ele se ajoelhou diante do seu senhor e disse: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era extremamente generoso, perdoou integralmente toda a dívida. Ele saiu, mas a caminho de casa encontrou um subservo seu, que ele devia apenas 100 denários, 100 dinheiros, muito pouco. Um denário era um dia de salário mínimo daquela época, que era muito pior do que o de hoje. Pega-o pelo pescoço e diz: paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo modo que ele houvera feito, ajoelha-se diante dele e diz: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda lançá-lo na prisão, e a sua família também, até que fosse paga toda a dívida. Quando os outros servos veem o que estava acontecendo, contam para o rei, manda chamá-lo, e ele diz: servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu, por tua vez, capaz de perdoar teu irmão que te devia tão pouco. E mandam lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores, aos transtornos da alma. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do coração o irmão que peque contra vós. Olha como é que Jesus termina a parábola. Então é muito importante a gente compreender a força do perdão, a libertação que é o perdão para nós, não é para o outro não, é para nós mesmos, né? Os transtornos podem ser causados por abortos, né? Nós já sabemos, as pesquisas demonstram, não só os espíritos falam, mas as pesquisas demonstram que as mulheres que abortam têm muito mais problemas de depressão, de transtornos psiquiátricos diversos, podem ter problemas, não é, de alcoolismo, de uso de drogas, de suicídio. Elas podem ter problemas de endometrioses, problemas de hemorragias, problemas de esterilidade, de gravidez ectópica, não é? Uma série de dificuldade em engravidar noutra vida, perseguições espirituais, obsessão espiritual, enfim, uma série de questões. Mas é claro que a gente sabe que o mestre também já tinha nos ensinado:
A caridade cobre uma multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro 4,8. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus. Então, através desse amor que a gente pode fazer, nós homens, por exemplo, que tenhamos pago, que tenhamos infligido, obrigado a pessoa a cometer um aborto, nós da equipe médica, enfermeiros, da saúde, da família, que obrigamos alguém a cometer um aborto, podemos ajudar, sim, através do amor que cobra um ajuda. Adote, se possível. Se não puder, adote emocionalmente, financeiramente. Vai visitar uma criança num abrigo. O que elas mais precisam não é de dinheiro, é de amor, que é o alimento das almas, e de orientação, de esclarecimento, de saber que alguém cuida delas nesta vida, que ela pode contar com alguém neste mundo de expiações. É isso que elas precisam. Nazareno, mas eu não posso. Então, venha na casa espírita e seja mãe dos espíritos que chegam na reunião mediúnica. Acolha como a mãe aqueles sofredores no atendimento fraterno, nas salas de estudo. É o exercício do amor que deve cobrir a multidão de pecados. Não é necessário exatamente ser mãe. Muitas pessoas, não é? Até como Madre Teresa, irmã dos... não, claro que puderam sim, também, mesmo não sendo mães, pudessem. Então, abortos podem provocar causas sociais, como a falta de recursos, não é? Desemprego, guerras, preconceitos, isolamentos, enfim, uma série de questões sociais provocam transtornos, mas normalmente passageiros, ambientais. Então, problemas do clima adverso, não é? Dessas tempestades, deslizamentos, muita chuva, muita seca, enfim, tsunami, fomes, uma série de dificuldades também que nós passamos. Causas ou fatores culturais, como as ditaduras da beleza, da magreza, da riqueza. São várias, não é só uma não, são várias, né? Ditadura da felicidade, a influência da literatura e dos padrões, não é? Então, muitas ditaduras que nós estamos sofrendo porque queremos estar atendendo a todas elas. Isso é o quê? Vaidade. Querer agradar a todos é vaidade também, segundo o dicionário. Não é somente preocupação excessiva com a aparência pessoal. A mídia, que ressalta o mal e o sofrimento, supervaloriza a riqueza, a beleza, o poder, a juventude, como se fossem os verdadeiros valores, quando o Espiritismo vai dizer que não são esses os verdadeiros valores. Causas espirituais, a doutrina espírita então vai ser quem tem mais conhecimento sobre essa questão da obsessão, da fascinação, da subjugação e da auto-obsessão, né, provocada pelo sentimento de culpa, normalmente. A falta de autoconhecimento, de iluminação interior. Então, isso nos leva também, não é, a não evoluir mais rápido, a mantermos mais tempo os transtornos, não é? E enquanto que a iluminação interior nos facilitaria a vida, tornando-a muito mais fácil. Maior sensibilidade aos espíritos, do livro A Gênese, como nós comentamos. Ansiedades, não é? Provocada pelo medo, pelo excesso de competitividade, disputas, frutos do egoísmo e do desamor, não é? Então, se nós fôssemos amorosos uns com os outros, com os nossos colegas, com os nossos concorrentes, enfim, nós não teríamos tanto problema disso aqui, mas isso aqui vai estar associada a essa questão que nós vamos explorar daqui a pouquinho. E a dependência química é outro grande fator que leva a muitos transtornos da alma. Mas será que ela é causa ou será que ela é um efeito? Kardec, que jamais se limitava aos efeitos, mas tentava remontar as causas, certamente veria, como hoje muitos psiquiatras defendem, que a dependência química é uma enfermidade, sim, mas ela normalmente surge de várias outras causas, como depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade generalizada. Aí a pessoa vai para o cigarro, para a maconha, para buscar se acalmar. A pessoa tem uma fobia social, aí precisa do álcool. Tem uma carência afetiva, aí está suprindo no garfo, comendo muito, ou no copo de cachaça, ou no cigarro, aquela carência do carinho da mãezinha, da amamentação.
Vejam quantas questões estão atreladas, não é? À questão da dependência química, e que a gente julga somente o fato e não remonta às causas. Verdade? Também os fatores da ingratidão, do pessimismo, tudo isso aqui gera uma série de problemas de má sintonia, os maus hábitos, a falta da oração, a falta do trabalho e a tal da muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Bom, agora a gente já fez a nossa introdução, agora a gente pode começar a palestra propriamente dita, né? O que é que vocês querem que a gente fale mais? Tem alguma dica? Eu vou trazer uma mensagem aqui antes. Algum assunto que preocupa mais todos, né? Vamos trazer aqui uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, do livro Passos da Vida, editora Ídio, que ele vai nos mostrar o que é que nós mais sofremos. Se tiver como apagar aquela lâmpada ali, melhor. Se não tiver, não tem problema. Essa aqui precisa. Agora, na filmagem pode ser. Ele vai dizer que o que mais sofremos no mundo, olha o que ele vai modificar aqui, uma série de questões. Não é a dificuldade, não. Porque dificuldade pode ser um desafio evolutivo, não é verdade? Mas é o desânimo em superá-la. Não é a provação. Não é a prova. Mas é o desespero diante do sofrimento. Isso é que nos faz sofrer. Não é a doença que nos faz sofrer, meus amigos, mas é o pavor de recebê-lo, porque quando ela chega, muitas vezes, nem nos provoca tanto sofrimento assim. Não é o parente infeliz, não é o marido alcoólatra, o filho toxicômano, não. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então a gente sabe, muitas vezes ali, a gente não quer que a família diga que a gente é casada com um alcoólatra, ou que o nosso filho é dependente químico, e a gente se isola, a gente se entristece, se separa muitas vezes do marido, que às vezes é um bom pai, um bom esposo, está vivendo, não é, uma dificuldade, que é uma doença, a dependência química. Mas é a mágoa que faz a gente sofrer, não é o parente infeliz, não. Mas é a mágoa. Não é o fracasso, mas é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, mas é a incapacidade de amar sem egoísmo, porque nós amamos, mas queremos retribuição, então a gente não sabe amar ainda, a gente ama com egoísmo. Não é a própria pequenez, não. É a revolta, né? A inveja contra a superioridade dos outros. Ser pequenininho, ser pouco evoluído, não é um problema, mas a inveja é um problema. Não é a injúria, é o orgulho ferido, não é? Então, se não tivéssemos orgulho, podiam falar mal da gente, criticar, não haveria nenhum problema, não é? Uma vez Chico Xavier estava em sua cidade e chegou uma expositor espírita e disse: Chico, você tem que se defender, Chico, estão falando calúnias a seu respeito. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E falou, e falou, e falou. E Chico, todo quietinho, pegou de um lápis e psicografou um pequeno verso. Dizem que é de Maria João de Deus, sua mãe biológica. E diz assim: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Não? E não fazer como a gente faz, lançar a nossa verdade relativa sem nenhuma gota de amor. Não? Então Chico sempre nos ensinando. Não é a tentação, não, que nos faz sofrer, mas é a volúpia, não é, de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo. Não é ficar velhinho, que o corpo ficar velhinho que nos faz sofrer, não. Mas é a paixão pelas aparências transitórias. E isso nos faz sofrer. Então vejam como ele conclui, como é fácil de perceber na solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, nós criamos, nós desenvolvemos
e nós sustentamos contra nós. Não é um ensinamento que merece ser refletido, meus amigos? Então a gente precisa verificar algumas questões. Eu vou também buscar aqui mais um slide. Pegar aqui. São tantos slides para hoje. Vocês sabem que a felicidade dos espíritos é proporcional à sua elevação espiritual, como está na questão 967 e também no livro Céu e Inferno. Mas lá no livro A Gênese, no capítulo 3, no item 10, Kardec informa que existe uma causa principal das nossas imperfeições. Que causa principal é essa das nossas imperfeições morais? Quem não assistiu essa palestra, por favor, vamos lembrar de Kardec. Livro A Gênese, obra básica. Qual é a principal causa das imperfeições morais? Vocês estão muito quietinhos. Estou achando que não vai ter nem pergunta hoje. O orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. E Nazareno agora ficou difícil, né? Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado. Lá no livro A Gênese vai dizer, no capítulo 3, item 10, que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação. E quais são os instintos de conservação? Kardec não desenvolveu. O livro é de 68, ele retorna ao mundo espiritual em 69. Mas nós fomos investigar. Bom, nós temos o instinto da fome, da sede, do sono, do sexo, instinto maternal, da agressividade, mas tem um instinto que é muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo, ele impede da gente cometer loucuras. Ótimo. Mas ele em excesso tem provocado uma série das nossas imperfeições morais, que são as tomadas psíquicas para a influência dos obsessores e que provocam tantos transtornos da alma. O medo, por exemplo, provoca avareza. A gente tem medo de passar fome, privações, necessidades secas, não é? Períodos de invernos prolongados. A gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, a avareza. O maior medo, depois do medo da morte, diz os nossos irmãos psicólogos, é o medo da rejeição dos nossos pais. Então nós queremos fazer tudo para agradar os nossos pais. Em regra é assim. E como eles gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai fazer tudo para ser rico. Vamos roubar, corromper, fraudar, sonegar, vamos fazer tudo. Vamos desenvolver a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, tudo para agradar os nossos pais ou para receber os aplausos da sociedade, porque temos muita vontade de ser aceitos pelos outros, temos muito medo das críticas. Dizem que Aristóteles nos deu a solução para nunca mais ser criticado na vida. São 3 regras bem simples, vocês sabem já? A primeira regra é: não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é fácil: não faça nada, para que ninguém critique seus atos. E a terceira regra também é fácil: não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. Primeira vez que eu contei essa história, primeira vez, tinha um rapaz na primeira fila assim da palestra, ele levantou a mão triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, né? É o tipo de Jesus, questão 625, conseguiu agradar. A gente quer agradar a todos. Então medo da rejeição, tudo, mais egoísmo, mais avareza, ambição, cobiça, todos esses problemas nossos. E tantas ações. A inveja é um problema sério, vimos lá em Albino Teixeira. Aquelas pessoas muito lindas, aquelas top models, aquelas modelos, aquelas mulheres maravilhosas, cabelos encantadores, olhos, não é, sedutores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais. Elas são jovens, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Porque para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras.
Elas fazem de achar quem está baixinho, quem está feio, quem está gordinho, quem está sem cabelo, né? Então, vejam. Aí, para compensar a inveja, a gente faz o quê? Usa a maledicência. Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha quanto problema. O medo vai provocar também a ansiedade. O que é ansiedade? Não, medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece. Mais de 90% das nossas preocupações não acontecem. E a gente leu em O Livro dos Espíritos, questões 258 seguintes, está lá Kardec. Se os espíritos, antes de reencarnarem, eles anteveem as provas que irão passar aqui na Terra? E eles dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual mais elevado, com o esclarecimento dos nossos mentores, a gente viu que aquelas provas, aqueles desafios evolutivos, seriam ótimos para a gente encontrar a perfeição moral, encontrar a felicidade mais rápido ainda, ser mais feliz. E aí a gente topou passar por aquela prova, por aquela expiação, por aquela doença, por aquela enfermidade, nascer naquela família, ter aquela doença. Os principais gêneros de prova a gente já aceitou. Então é importante que a gente compreenda isso. Ora, então Nazareno, então quer dizer que existe um pré-determinismo? Existe. É como se fosse uma faixa bem grande, como tem lá em Brasília, tem lá o eixo monumental, tem 6 faixas de carro indo para um lado e 6 vindo do outro. E não adianta nada, porque fica tudo engarrafado. Mas você pode mudar de faixa, mas você não pode sair da pista. A não ser que você pegue o atalho do suicídio ou um outro problema mais grave. Né? Então vejam que existe o pré-determinismo na doutrina espírita e existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você mudar de faixa. Está lá dirigindo o carro, você mudar de faixa. Então existe uma programação reencarnatória. Missionários da Luz, por André Luiz, Chico Xavier, mostram em detalhes como é que isso acontece. E Jesus, há 2000 anos, já nos advertia: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não sois vós muito mais do que pássaros, ó homens de pouca fé? Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho. Está chegando bem o som aí atrás ou está achando o som mais baixa? Tá bom? E aí a gente vê que existe uma programação reencarnatória. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só vai passar por os desafios evolutivos que foram úteis para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Pronto. Que maravilha. Tanta coisa que a gente fica apreensivo, não é? A feiura, a gente acha que a feiura é uma coisa ruim. Aí quando vai ver na doutrina espírita, André Luiz, Emmanuel falam que muitas vezes pode ser como uma armadura espiritual. Olha. Já 4 modelos aqui de missionários de Jesus. Madre Teresa era bonita fisicamente? Não era bonita, não? Irmã Dulce da Bahia? Também não era. Chico Xavier não era belo, não é, meus amigos? Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer. Será que esses homens e mulheres maravilhosos, se fossem belos, com o seu magnetismo, com o seu carisma, será que não seria mais um entrave para a sua missão? Será que muita gente não ia ficar apaixonada por eles? Atrapalhando? Então será que não é proteção espiritual vir feinho? Olha que maravilha. Nascer lá no Ceará e tal, não é? Está tranquilo, está protegido. Protegido. Então vejam como a gente às vezes... Aqui tem um... Eu achei que tinha um batentezinho. Tem púlpito, tem um batente para quando o expositor é baixinho, eles colocam, mas é raro encontrar. Fica a sugestão. E aí, né? Bem assim baixinho e tal, pouco cabelo. Proteção espiritual, meus amigos. Proteção espiritual. Então vejam que a gente vai compreendendo. Aí o medo vai estar por trás de muitas outras coisas. Quando a Segunda Grande Guerra Mundial está para ser anunciada,
Os espíritos reúnem-se na colônia espiritual Nosso Lar. Inclusive, um dos instrutores fala para André Luiz: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. A gente não conhece o problema do medo. Nazareno, já estou até com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A fé é a mãe de muitas virtudes, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí a fé. Mas aí a pessoa vai dizer assim: Nazareno, mas o problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, ensina Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como enfrentar os transtornos da alma, nós vamos poder então avançar muito, porque vamos ter aquela fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque ele não disse conhecereis a Bíblia, não, ele não disse conhecereis a Torá, não disse conhecereis a Boa Nova, ele disse conhecereis a verdade. É para conhecer tudo isso, conhecer a doutrina espírita, já que somos espíritos. Primeiro livro para autoconhecimento chama-se Livro dos Espíritos. Eu recomendo dezenas, mas o primeiro é o Livro dos Espíritos. E a gente tem então o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Então, com o estudo a gente vai, e por isso as casas espíritas privilegiam tanto o estudo, não só as palestras, que são também estudo, mas os estudos tematizados, os estudos em grupo, o estudo das obras básicas, na mediunidade. Nós precisamos estudar. Está lá também, Livro dos Médiuns, Fascinação dos Médiuns. O espírito, não é, adota nomes pomposos, uma linguagem rebuscada, fala inclusive coisas muito interessantes e ilude o médium, que acha que está então diante de um grande mentor. E ele estimula tanto o seu orgulho e a sua vaidade, que o grupo não pode fazer nenhuma observação, nenhuma crítica, que ele já fica melindrado, né? Já se melindra. E aí ele se isola do grupo, que é o que o espírito quer, onde ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores, ensina o Livro dos Médiuns. Então, estudo é proteção para o médium, é obrigação nossa. Tem casa espírita que, para ser trabalhador, qualquer área, na livraria, no serviço social, na mediunidade, na palestra, tem que estar frequentando o estudo com pelo menos 70% de frequência em algum dos estudos da casa. Estudo aprofundado, qualquer das obras de André Luiz, enfim, 70%. Porque como é que você está lá numa casa espírita se você não está preparado para o trabalho, não está protegido para o trabalho? Que a proteção vai ser, então, para os nossos transtornos, nós vimos aí, o grande questão vai ser as imperfeições morais. Bom, meus amigos, para a gente, encerrando essa primeira parte, eu gostaria de falar de alguém que tinha alguns transtornos também, e era daqui de Minas Gerais, de Ituiutaba. Vocês já devem ter ouvido falar, ou conheceram, Jerônimo Mendonça, gigante da alegria e da resignação. Aliás, além de alimentar a alegria, né, um slide anterior aqui, nosso querido Chico, dizem que a sua maior característica não era a humildade, não, era a alegria, dizem alguns biógrafos. E aqui ao lado dele está Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, um dos maiores médiuns de curas e de efeitos físicos, de materializações luminosas que o Brasil já conheceu. E olha aqui a gargalhada de Chico Xavier com Peixotinho. Ambos eram como duas crianças, gostavam de contar causos, piadas singelas, na verdade, nada de muquerela. Nunca, né, estavam fazendo muquerela. E Jerônimo Mendonça, o que é que Jerônimo pode nos ensinar no dia de hoje? Meus amigos, Jerônimo Mendonça era um jovem saudável, atlético, alto, forte, e naquele tempo antigo passava os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas, não é?
Ele assistia, ele gostava muito de filmes também e tal, e ele diante do espelho no banheiro, ele encheu o peito e batia assim: "Ei, Tarzan", e se achava o Tarzan. E para a sua felicidade, ele se tornou espírita. Foi para um grupo mediúnico, e então um espírito disse: "Eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan." Ele olhou para um lado, para o outro: "Deve ser para mim. Meu filho, você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. Agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque não vai ser fácil." Ele guardou aquela informação. Mais tarde, quando ele vai assistir ao filme "O Vento Levou", ele vai brincar até dizendo que o vento levou até as pernas dele, porque ele sai de lá carregado pelos amigos. Desenvolve uma artrite reumatoide progressiva incurável, muletas, cadeira de rodas, até ficar numa cama completamente paralisado. Um dos olhos enferma, tem que ser extraído. 6 meses depois, o outro também, e Jerônimo fica paralítico e completamente cego. Só movia a cabeça. Os transtornos que este homem deve ter vivido certamente não foram fáceis, meus amigos. Mas o que ele fazia? Como ele já conhecera a doutrina consoladora dos bons espíritos, como já trouxera a alegria de ver que o Evangelho de Jesus nos proporciona, ele dava palestras, visitava o Brasil inteiro, viajando primeiro numa Kombi, depois numa caravana, visitando, atendendo as pessoas, levando palavras de consolo. Adorava contar causos, piadas singelas, poesias. Imitava a voz de Edivaldo Franco quando as pessoas chegavam: "Edivaldo que estava aí", e ele dava aquela risada e brincava o tempo inteiro, consolando as pessoas. Ele esquecia de si mesmo, das suas dores, e cantava. Um dia ele foi levado para um programa de TV e a repórter ao final lhe interrogou: "Mas, senhor Jerônimo, se o senhor pudesse pedir a Deus uma coisa para o senhor, eu sei que o senhor tem..." Ele fundou 3 abrigos de crianças, 3 grupos espíritas e um abrigo de crianças, aliás. "O senhor pudesse pedir uma coisa para o senhor, o que é que o senhor pediria a Deus?" "Ah, minha filha, eu pediria para que eu pelo menos pudesse me virar de lado, só uma vez aqui na cama, mas eu não posso. Nem virar de lado." Ele conseguia. Uma senhora que ia cometer o suicídio ligou para a TV e disse: hoje eu iria me matar, mas depois do que eu escutei desse homem, eu não farei mais isso." Adaptaram um telefone ao seu ouvido, e ele, que tinha muita insônia, porque ele, médium, via muitos inimigos desencarnados, sabia porque estava passando por aquela purificação, aquela depuração, esse grande desafio evolutivo. E ainda assim ele trabalhava e atendia as pessoas com depressão, com ansiedade, pensando em cometer suicídio. Ele falava da alegria de viver, da doutrina que nos consola, que nos ilumina, que nos esclarece. Varava as madrugadas, levando a sua alegria. Tornou-se amigo de Roberto Carlos, que o ajudou no abrigo de crianças, e levou a doutrina espírita a muitos corações. Ele, viajando de Kombi certa vez, o seu amigo estava apressado por conta do horário. Jerônimo era muito requisitado, e a polícia rodoviária, o motoqueiro, quando viu, parou a Kombi e ele disse: "Meu amigo, que velocidade toda é essa? Para onde é que você vai?" Aí o motorista: "Não, é porque eu estou levando uma pessoa aqui muito doente aqui conosco." Quando ele foi na Kombi, abriu a cortina e viu Jerônimo: "Vixe, o caso é muito grave, deixa que eu vou na sua frente para poder a gente andar mais ligeiro." Aí foi como um batedor levando Jerônimo para frente. E Jerônimo ria, contava tantas coisas engraçadas, não parava de agradar as pessoas com alegria, como a mensagem de Memei que a gente lembrou no início da palestra. Então vejam que mesmo com esses transtornos a gente pode fazer muito. Ele certa vez foi dar uma palestra no centro espírita.
Quando chegou lá o presidente: Jerônimo, eu me esqueci, Jerônimo, vamos ter que cancelar a palestra. Mas por quê? O que houve? É porque eu esqueci de lhe avisar que aqui o auditório fica no 2º piso. E o único acesso para lá é essa escada pequenina aqui em espiral. Se a gente for subir você pela escada, vamos ter que inclinar a cama. Quando inclinar a cama, você pode escorregar, pode cair, pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse: não, mas eu vim aqui para fazer a palestra, eu vou fazer a palestra. Mas Jerônimo, é perigoso. E ele cego vai brincar: eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. E deu a palestra. Outra vez estava no cinema, e a sessão, ele ia para o cinema, mesmo sem enxergar, mas ele adorava aquela trilha sonora, aquela energia, né? Médium extraordinário. E ele então estava no cinema, a sessão já tinha começado, as cortinas já tinham fechado, e uma jovem chegou atrasada, não viu a sua cama, e quando veio correndo, tropeçou e caiu. E ela levantou-se muito indignada: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar, lá também. E até aqui no cinema, mas não é possível. E ele, em vez de reclamar, de se chatear, o que é que ele fala? Como já conheceu o Evangelho e a doutrina espírita, ele diz: minha filha, mas também você não para em casa. Você não para em casa. E ele também não parava em casa, trabalhando. Um dia ele estava já desenganado pelos médicos, e ele vai conversar com Chico, ele era muito amigo de Chico, e disse: Chico, os médicos disseram que a minha vida está por um fio, e eu vim aqui me despedir de você. Aí Chico disse: olha, Jerônimo, o Emmanuel está dizendo aqui que eles não disseram de que era feito o fio, se era fio de algodão, se era fio de nylon, se era fio de aço. E Emmanuel está dizendo que trabalhe, que o fio engrossa. Trabalhe. O trabalho é a nossa terapêutica, meus amigos, também. O trabalho no bem. Vamos nos juntar, quem não participa ainda, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É por aí que começa a nossa transformação, a nossa libertação. Chico Xavier vai dizer certa vez que tudo sempre valeu a pena por causa da caridade. Tudo que ele passou. Ele dizia, né? Ele não dizia isso, ele dizia assim: quando me via diante das minhas muitas imperfeições morais, eu buscava as periferias da cidade e levava ali, junto com uma esmola, recebia o carinho, a energia, a força para que eu cumprisse a minha missão. Tudo sempre valeu por causa da caridade. As pessoas hoje, meus amigos, não estão precisando mais tanto de pão, de roupas, de água, de habitação. Não, o que elas mais precisam de esclarecimento é de luz, é de conhecimento, é de fé que nos liberta, é de esperança de viver. E a Jerônimo então cumpre sua missão aos 50 anos, termina então aquele resgate, retorna ao mundo espiritual luminoso, e vai aparecer Adivaldo Pereira Franco, que é médium vidente. Aparece então, não é? Muito bem, e vai dizer: Adivaldo, o gigante está de pé, porque o apelido dele era o gigante deitado, porque ele era muito alto. O gigante está de pé, resplandecendo, né? E ainda foi brincar com o Adivaldo. E você quer saber, Adivaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. Por quê, Jerônimo? Porque quando você terminava as suas palestras, você era aplaudido de pé. É verdade, você era aplaudido de pé. Mas eu era muito melhor, porque eu saía carregado pela multidão. Então, meus amigos, vejam o que a doutrina espírita, bem compreendida, bem estudada, pode fazer com uma pessoa. Ele não era um espírito evoluído. Ele tinha muitos transtornos físicos, psíquicos e espirituais, mas vai nos dar uma lição de felicidade, de alegria e de trabalho com Jesus. Nós vamos encerrar essa primeira parte. Antes eu quero dar um recadinho, só explicar para vocês. Antes, tem alguém aqui que nunca veio a uma casa espírita? Pode parar.
alguém que não conhece a doutrina espírita, gosta. Se tiver uma pessoa, vai ganhar um livrinho.